Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, que as famílias de todos vocês estejam bem. Eu sou Jimmy Junoi e vim trazer um pouco de uma mensagem astrológica de como é que está essa semana, de algumas energias que são importantes para que a gente possa compreender melhor esse momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos um planeta que é maravilhoso, é um planeta que na verdade é um planeta escola para nós. Então todas as coisas que acontecem nessa nossa existência acontecem para nos trazer um ensinamento, para nos propiciar um aprendizado. Então a gente não pode imaginar que existam planetas ruins, planetas bons, pontos sensíveis que nos ajudam, outros que são desafiadores. Na verdade, tudo o que acontece é para o nosso bem, ok? Nós temos um processo de identificação com o corpo que dificulta um pouco a gente compreender as mensagens espirituais mais profundas. Mas todas elas, todas as mensagens dos planetas superiores, inferiores, dos planetas que são chamados maléficos, dos benéficos, todas as mensagens elas têm um cunho construtivo e educativo para nós. Eu trouxe um mapa para que a gente possa analisar energias principais que estarão acontecendo aí durante a semana, né? A gente continua com o Sol transitando em Libra. O Sol transitando em Libra, ele tem como uma mensagem básica o equilíbrio, a harmonia. Esses são os fundamentos de Libra. Libra instintivamente entende a necessidade de proteção dos outros. Libra é discreto, Libra é diplomático, Libra tem um considerável senso social, é uma pessoa que tenta fazer de tudo para evitar discórdias e conflitos. A energia de Libra expressa espírito de colaboração, de cooperação e de compromisso. Frequentemente consegue, com encanto e discrição, tudo aquilo que seria particularmente difícil de conseguir de uma forma mais imposta. Então, esse é um panorama que nós estamos vivendo que tem essa energia harmonizadora. Então, o Sol é o principal elemento que afeta a nossa individualidade. Afeta também no mapa mundial, mas no mapa individual afeta muito a nossa individualidade, porque ele representa aquele elemento que provoca, que proporciona a individuação, a autoexpressão. Então nós temos um Sol que está em Libra, embora ele esteja com aspectos desafiadores, com Júpiter, com Plutão e com Saturno, e também com Marte, né, que está fazendo uma oposição. Talvez o pior aspecto do Sol seja com Marte. Às vezes esse aspecto torna as pessoas muito diretas, muito enérgicas e muitas vezes agressivas também, teimosas. Frequentemente podem considerar que é necessário lutar para obter aquilo que a gente quer. A gente tende a ter uma atitude tipo eu em primeiro lugar. Isso não raro acaba despertando um pouco a raiva dos outros, né? Além disso, nós somos nesse momento pessoas mais apressadas, mais inquietas por causa desse aspecto, impacientes e às vezes também medrosas pela própria ação do Sol, Saturno, Marte. Então, a gente pode estar um pouco mais agressivo, mais arrebatado. A gente pode estar também muito entusiasmado e muito combativo.
A gente pode estar gostando nesse momento de assumir riscos e pode ser que a gente seja um pouco dado a acidente. Então tem que tomar um certo cuidado no manuseio de lâminas, fogo, porque essas coisas são muito influenciadas por aspectos marcianos, né? Agora, nesse momento, a gente gosta de assumir riscos, por isso que a gente tem que ficar um pouco preocupado com os acidentes que podem vir desses riscos, né? A gente pode estar um pouco mais convencido, tentar se impor demasiadamente, a gente pode acabar deixando os outros zangados, né? A nossa energia física é grande e a gente precisa encontrar parceiros que possam acompanhar esse nosso ritmo, né? A gente normalmente tende a falar um pouco demais, deveríamos ter um pouco mais de calma, né? De poder expressar nossas emoções, os nossos sentimentos de uma maneira um pouco mais equilibrada. O Sol também ele está afetando Júpiter desarmonicamente. Embora seja um aspecto desafiador, mas ele estimula que a gente tenha grandes aspirações, desejo de ter êxito na vida de maneira grandiosa. A gente tende a exagerar um pouco, a gente tende a prometer um pouco mais do que aquilo que a gente pode cumprir, e muitas vezes a gente é otimista demais também. No entanto, a gente nunca perde a esperança para o futuro. Esse aspecto é um aspecto poderoso, mesmo sendo desafiador, ele é um aspecto que estimula a presença de Júpiter, principalmente para aqueles que têm Júpiter estimulado no seu mapa de nascimento, né? Então isso vai variar como que esses aspectos afetam as pessoas, vai depender bastante de como que eles estão constituídos no mapa de nascimento, segundo signo, segundo graus, decanatos, segundo pontos sensíveis que formam uma geometria sagrada, aspectos mesmo entre os planetas e Júpiter. Vai depender muito de como é que está a situação individual. Mas, embora seja um aspecto muito poderoso, a gente também pode ser muito altivo, mas ao mesmo tempo um tanto egóico. A gente pode achar que a gente vai ter que agir como nos apetecer, né? Uma vez que a gente aprenda as nossas prioridades, a gente vai poder atingir qualquer objetivo. Esse é um aspecto que, embora desafiador, ele tem um lado bom. Ele pode demonstrar otimismo cego, ele pode demonstrar um gosto pelo risco, porque ele também vai fazer um aspecto com Marte, e uma tendência para exagerar um pouco na comida. Às vezes no sexo, às vezes na bebida. Esse é um aspecto que muitas vezes faz com que a gente entre em contato com pessoas que são trapaceiras, desonestas ou falsárias. A gente tem que tomar cuidado, tá? É um aspecto muito expansivo, mas não necessariamente uma expansividade apenas nos atributos bons de Júpiter, né? Na verdade, esses aspectos eles estão acontecendo já há algum tempo, eles vão durar por mais algum tempo, por mais uma semana, 10 dias, né? Eu já escrevi sobre isso no Facebook, para quem quiser dar uma lida, tá? Então, o que vai mudando nessa configuração, tirando esses aspectos que duram mais tempo, são as posições da Lua, né? A Lua agora ela está a 11 graus de Sagitário. A Lua em Sagitário tem uma energia que expressa mente aberta, generosidade, né? As pessoas desfrutam de
de um grande círculo de amizades, podem fazer novas amizades, se enturmar, né, com grupos, com outras pessoas, enfim. As pessoas têm um espírito mais de aventura, as pessoas costumam ter um bom humor, são mais brincalhonas nessa fase, gostam de amar livremente, estão sempre prontas para os bons momentos. É um aspecto bom, né? É um aspecto de expansão, é um aspecto que faz com que as pessoas raramente permitam que os obstáculos e as dificuldades os coloquem para baixo e que lhes tirem o alto astral, não importando o quanto o presente ou o passado tenham causado problemas. As pessoas sempre esperam e veem um futuro melhor e mais brilhante. São aqueles aspectos de Sagitário que também são expressados um pouco na posição de Júpiter, né? A Lua, ela vai formando vários aspectos, mas o aspecto que eu gostaria de mencionar aqui é um aspecto da Lua com Netuno. Logo mais, a Lua vai entrar em Capricórnio, a Lua fica poucos dias, 2 dias e meio, num signo. Daqui a pouco ela já vai estar em Capricórnio e vai ser um pouco diferente. Mas enquanto ela está em Netuno, ela nos estimula a ser muito sonhadores, atraídos para o interior, para o lado místico e espiritual da vida, podendo encontrar alguns problemas até para distinguir o que é real daquilo que é imaginário, daquilo que é um sonho. A gente normalmente não gosta de confrontações nessas fases lunares, né? A gente se torna muito evasivo quando problemas na nossa vida pessoal aparecem. A gente procura o escapismo, a gente procura fugir, né, das coisas, a fim de evitar essas coisas. A gente é também muito influenciável e ingênuo sobre as pessoas, especialmente se a sua simpatia for cativada. A gente é muito sensível à música, a gente pode usar para tê-la como elemento de equilíbrio, tá? Mas o mais importante é assim, as oitavas inferiores desse aspecto, elas são um pouco desafiadoras, porque elas tiram um pouco a pessoa da realidade e jogam a pessoa um pouco mais no campo da imaginação. Mas, por outro lado, esses aspectos são poderosos porque eles abrem uma porta de sensibilidade para que as pessoas possam curtir um pouco mais as coisas suprassensíveis, as coisas espirituais, as coisas místicas. Então é um bom momento para que a gente possa fazer um pouco dessa interiorização também, embora a Lua em Sagitário seja uma lua expansiva, mas momentos de recolhimento são legais quando a Lua está aspectando Netuno, né? É um aspecto muito forte de mediunidade, é um aspecto muito forte de pessoas que conseguem fazer uma leitura mais sensível. Então a gente está muito sujeito a ter intuições, a ter premonições que a gente pode usar a nosso favor. Então, se a gente conseguir interiorizar a nossa consciência, expandir a nossa consciência para dentro, nesse momento, a gente pode conseguir um nível de realização bastante interessante. Nós também temos aspectos de Vênus e Netuno, né? Então, aspectos de Vênus com Netuno, a gente tem aspectos de Vênus com Saturno, a gente tem aspectos de Vênus com Plutão, Vênus com Júpiter, e aspectos positivos, né? Mas a gente tem um aspecto
vamos dizer assim, mais duro de Vênus com Netuno. Então isso pode afetar um pouco os relacionamentos, né? Os sentimentos de amor, eles são facilmente despertados nessa fase. Os relacionamentos românticos começam com uma atração elétrica, começam com uma atração súbita, repentina, mas também muitas vezes terminam de uma maneira abrupta, né? E a gente pode estar dentro e fora de relacionamentos amorosos com frequência, né? Vênus e Netuno, eles afetam muito, principalmente os mais jovens, né? Que anseiam mais por excitação emocional e precisam se sentir espontâneos, livres, assim como também evitar fazer compromissos pessoais mais firmes, né? Netuno e Libra, eles costumam querer mais experimentar uma multiplicidade de emoções, né? A gente também acaba clamando por formas que não são muito usuais ou não são tradicionais de amor, né? E de relacionamentos também. E a gente pode ser atraído por pessoas muito originais, criativas ou mesmo instáveis. É interessante que você perceba que as pessoas que se aproximam quando existe um aspecto desse, às vezes tem uma ligação muito forte com drogas ou com bebida, ou mesmo com coisas que tiram essas pessoas da realidade. A arte, por exemplo, é uma coisa que tira as pessoas da realidade. Então, essa fase é muito mais fácil de encontrar pessoas que têm essa natureza mais artística, mais sensível, né? A gente também tem a tendência de ser um pouco mais mimado, um pouco mais mimizento, e às vezes ficar acostumado a fazer coisas só do nosso jeito. Isso é uma coisa que pode tornar a gente um pouco mais egocêntrica do que o normal, né? Mas também mais atraente do que o normal, né? A gente pode estar mais melindroso e às vezes ter uma vontade firme. A gente pode ter problemas com o sexo oposto e muitas vezes até optar por fazer um casamento ou definir uma relação apressadamente, né? Precisa tomar cuidado para não ficar muito atualizando um padrão mental que é um padrão mental muito perfeccionista, né? Então a gente está sempre buscando alguma coisa que não existe e a tendência para a frustração é muito grande, né? Então, de um lado a gente idealiza demais, do outro lado a gente se frustra demais. Então temos que tomar cuidado com esses aspectos, né? Mercúrio está entrando numa conjunção muito estreita com o Sol. Isso não é muito bom porque as conjunções muito estreitas do Sol e Mercúrio tendem a afetar um pouco a nossa memória. Então a gente fica um pouco mais ensimesmado, a gente também fica um pouco mais focado nas nossas opiniões e a gente tende a ficar com a escuta um pouco fechada para as opiniões dos outros, né? É um momento onde Saturno e Plutão em conjunção, eles estão incentivando um radicalismo e um sentimento crítico, e a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não feche as portas para uma comunicação mais estreita com as pessoas, né? Tem uma tendência ao radicalismo, a uma atitude muito intensa emocionalmente. Mas no geral é uma fase complicada, é uma fase divergente que nós e toda a humanidade estamos passando, mas é uma fase também que a gente precisa entender
o sentido mais profundo. O sentido mais profundo é que a gente consiga desenvolver duas qualidades que são interessantes. A primeira é a obediência às leis divinas, né? E a segunda é a nossa capacidade de aceitar como uma oportunidade. Então, obediência de um lado e uma certa resiliência do outro lado são atitudes que são esperadas pelas hierarquias que estão cuidando, velando pela nossa evolução. Eu vou parar por aqui hoje, porque senão fica muito longo. Eu estou preparando um curso de astrologia para terapeutas, para aqueles que querem se aprofundar mais e usar a astrologia como uma ferramenta maravilhosa para fazer um diagnóstico e um prognóstico bacana dos seus pacientes. Enfim, eu vou preparar vários produtos bacanas e vou mantendo atualizado nas informações semanais e também da astrologia mundial. Muito obrigado, espero que tenham uma boa noite, que fiquem bem aí com a sua família. Namastê.